Olá, amigos. Estamos dando início aqui à nossa série de podcast que a gente vai fazer durante esse ano 2026, com vários temas. Saúde ativa 50 a mais. Participarão várias especialidades aqui durante esse ano. Estamos começando hoje com o tema espiritualidade e longevidade. Tema muito importante, né? Estamos trazendo aqui hoje um entrevistado nosso, Leonardo Paixão, né? Psicanalista, espírita kardecista, e vai trocar um papo hoje com a gente sobre a importância, né, da espiritualidade e longevidade. Eu me lembro, Leonardo, deixa você dar boa noite, não, primeiro, gente. Pode falar. Boa noite, pessoal, amigos, amigas. Prazer estar aqui. Vamos contribuir um pouco com esse tema, né? Espiritualidade, longevidade e a importância desse tema para todos nós. Eu lembro, Leonardo, quando eu fiz medicina, a gente estudava só a matéria, né? Uhum. Medicina é só a carne, são os órgãos, estudei profundamente todo o corpo humano, mas hoje eu entendo, né, junto das minhas orientações espirituais, que a espiritualidade tem uma função maior na matéria e é uma falha do ensino, né, acadêmico falar só de matéria, né? A gente sabe que o corpo humano ele é regido por tudo que Deus construiu na Terra. Então, existem algumas funções que a gente vai debater aqui no nosso podcast, da importância da espiritualidade para a longevidade. Se você tiver espiritualidade, você vai viver mais, você vai viver menos. Então, esse é um tema muito importante para a gente debater aqui. Eu vou fazer. Primeiro você se apresenta aí para a gente não atropelar a sequência aqui. E depois a gente vai trocar ideia numa série de perguntas. Você falou, né? Minha apresentação é essa, bem resumida mesmo. Sou psicanalista, né? Sou espírita, kardecista. Fundei o Grupo Espírita Semeadores da Paz aqui em Campos, Goitacazes, Rio de Janeiro. E atuo lá, né? Dirigindo o grupo, não sozinho, claro. Tem todos os componentes da direção e aqueles mesmos que não são, mas que estão sempre ali sugerindo algo, falando alguma coisa. E na psicanálise a gente tem a experiência dos atendimentos, né? E ver principalmente essas questões da espiritualidade muito fortes, quanto às crises existenciais, vazios existenciais. Muito importante, né? Muito importante. Há uma grande parcela da população mundial hoje com depressão, ansiedade, né? Doenças psicológicas, né? E a espiritualidade pode realmente ajudar muito nisso, né? Na influência, no tratamento, né, dessas patologias. Vamos começar aqui com uma pergunta. Espiritualidade influencia mesmo a saúde e a longevidade? O que você acha, Leonardo? Eu vou falar com base em estudos, né? Influencia bastante. Influencia a saúde, sim. Reduz, né? As questões do cortisol, quando a pessoa entra em estresse, questão mesmo, né? Da alimentação. A espiritualidade ajuda uma fonte imensa de processos, né? Para o corpo humano, para a mente humana, né? Você vê que quando eu estava falando aqui, né? Não nem o grupo espírita, mas falando de igrejas em geral, claro, espiritualidade é uma coisa, tem nada a ver com religião, mas quando as pessoas saem de seus tempos religiosos e conversam, principalmente as pessoas mais longevas, os idosos, né? Eles têm toda uma possibilidade ali de fazer diversos tipos de interações sociais e se manter ativos, né? Na mente, com as suas mobilidades, né? Dentro das limitações de cada um e principalmente não se deixando tomar o eu não posso fazer. Todos são capazes, mas dentro do seu processo. Então, a espiritualidade ela vem a unir essa rede que completa o ser humano. Eu penso assim, né? A rede do bem, Acho né? que dá um sentido, né? É uma rede do bem, dá um sentido, dá um propósito para a pessoa.
Muito Mas bacana. já há estudos, né, que comprovam isso, né? Sim. Que orações, o pensar bem, o querer bem, as ações sociais, você está em ambientes que te estimulam a realmente uma proteção, né, comprovada cientificamente. Hoje até Uhum. o Conselho Federal de Medicina já reconhece isso, né? Bacana. Que há uma alteração metabólica, né? Uhum. Com o aumento do cortisol, a diminuição a melhora da imunidade, e assim a alteração é celular, né? Essas alterações de marcadores de, de membrana, né? Sim. Celular. E a doença toda começa na membrana, né? Na Uhum. verdade, a membrana ela tem um papel fundamental. Antigamente se pensava que o DNA, o gene era o que controlava tudo, um DNA, RNA, mas hoje Uhum. a gente sabe o papel importante das membranas, dos receptores, né? Então, quando você está num ambiente favorável, né? Aquele ambiente todo, ele propiciona, né? O cérebro mandar um sinal para o cérebro vê aquilo como coisa boa, aumenta o cortisol, melhora a imunidade e diminui as doenças, tanto infecciosas como câncer também, né? A gente que há estudos que comprovam realmente o benefício fisiológico. Eu antes pensava que espiritualidade é só um bem religioso, de bem-estar. Não. Fisiologicamente, está comprovado, né, que há uma alteração metabólica de membrana que protege todo esse organismo nosso. Isso é muito importante, né? Verdade. Então, a segunda pergunta aqui, lembrando, gente, que essas perguntas são feitas por pessoas já, né, que já estão acompanhando a gente, que já estão acompanhando a nossa dinâmica da saúde ativa 50 mais e manda para todo entrevistado perguntas, né? Então, são perguntas aleatórias que não têm assim anonimato, né? As pessoas perguntam. E a gente vai fazer aqui para Leonardo hoje para que ele ajude a gente, esclareça algumas questões. Existe evidência científica do impacto da fé na saúde do idoso? A fé é muito importante. Estava falando até antes um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão das interações sociais e tudo isso. Mas o mais importante na fé é ele encontrar um sentido do viver, né? A fé traz isso, traz o sentido do viver. Fé que a gente pode falar, estamos falando de espiritualidade, né? A gente pode falar que um ateu tem espiritualidade, mas não sei quem em Deus, não. O ateu, ele tem espiritualidade. E a fé traz um sentido. Teve uma live que eu participei na Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E estava mais até como ouvinte para aprender. E os médicos falavam, né? De como que o otimismo, a espiritualidade que leva, né, esse otimismo pé no chão, claro, né? E 56% de problemas cardiovasculares, as pessoas com fé tinham diminuição ou até mesmo a cura daqueles problemas. Então a fé com certeza é mais do que provado Existem que há, comprovações de casos. que há mesmo saúde para uma pessoa idosa com fé, né? Existem casos já comprovados, né? Pessoas têm câncer, que se agarram e o médico dá lá 6 meses de vida. Ah, sim. Eu já contei até num grupo isso, que se apegaram à fé naquela situação e está vivo até hoje. Então, a importância de acreditar, né? Verdade. No bem divino, né? De Deus, né? Porque as pessoas referem às vezes a Deus como uma coisa maior, eles não definem, a gente não. Uhum. A gente que é cristão, a gente acredita nas palavras de Jesus, né? Que é o nosso maior orientador, né? Isso. Ele fala que existe um Deus, né? O Pai dele, e a gente acredita nisso, né? Acredita, a gente se apega, né? Não existe o impossível para Jesus, tanto é que ele fez várias curas, né? Através da Uhum. fé, né? Mostrou o caminho da cura, né? De muitas doenças, né? Do Pois é. cego, de nascença, da mulher que tinha hemorragia, Isso. curou e trouxe à vida pessoas que já estavam desenganadas. Então, a gente que é cristão precisa se apegar no que a gente acredita, né?
no Exatamente. cristianismo. Então a gente acredita na fé, que Jesus falava que a fé te curou. Ele pegou uma lama, fez uma lama com a saliva e a poeira e botou nos olhos. Mas quem curou? Foi aquilo? Não. Foi a fé. Então, a importância das pessoas estarem doentes, às vezes que doenças que parecem incuráveis, visto a ciência, mas que a gente tem que se apegar à fé, porque naquela época não existia a ciência desenvolvida. Existia que a fé. Então, eu acredito também que a fé é um fator, uma grande fonte de tratamento. Primordial. Essa questão aí fez lembrar de um artigo que eu estava lendo esses dias, de um cético, né? Então ele falava justamente sobre a questão da lama, da saliva, aí ele colocava todas as estruturas, né, fisiológicas desses processos, a lama, as substâncias querendo químicas, aprovar, querendo provar que esse Jesus... Mas aí ele pergunta, né? Ele na descrença dele, ou na dúvida dele, considerando Jesus vivendo naquele tempo, como é que ele poderia saber que aquilo ali iria curar alguém? Então já se combate o argumento dele por aí, né? Como que ele teria o conhecimento disso? Eles querem de qualquer forma provar que aquilo era uma fonte Era uma da fraude. ciência. É uma coisa... Ou era uma fraude, ou era uma... uma Os fariseus acreditavam que era fraude. Mas ele, a fé, você falou tudo. A fé não foi a lama, a saliva que curou, foi a fé da pessoa. Então é importante, né? A fé Muito. nos tratamentos. As pessoas não podem, né, perder a fé, mesmo que os médicos falam que não tem cura, né? Mas a gente tem que acreditar, né? Tem que ter a fé e criar esse movimento. Você vê que os meus pacientes, eu acho que estão pensando, esse médico não é muito certo. Eu pergunto a todos os pacientes. Aí depois que eu passo medicamento, aquela paciente com dor crônica, paciente, né, idoso, que tem várias patologias, aí eu pergunto no final, ela está deprimida, eu falo, qual a sua religião? Ela fala, sou católico, né? Então, minha senhora, acompanhe, né? Vá com mais frequência, liga a televisão, acompanhe. A importância disso no tratamento, né? E não só os medicamentos que a gente prescreve ali, mas se a pessoa passar aquele medicamento, não tiver fé que aquilo vai curar, realmente. Não adianta nada. Não adianta. Já sai dali e nem compra o remédio. Porque não tem fé nem no médico. Eu tô falando mais que você nessa entrevista. Não tem problema algum, é um bate-papo. Isso acontece mesmo. A terceira pergunta que me fizeram aqui é: ter propósito de vida ajuda a viver mais e melhor? Muita coisa. Aqui eu lembro era um médico também, psiquiatra, pai da logoterapia, né? Viktor Frankl. Conheceu Freud, foi discípulo de Freud na psicanálise, mas viu que, com a experiência dele nos campos de concentração nazistas, com muita experiência muito profunda que ele teve, ele escreveu o seguinte no livro dele, Em Busca de Sentido, que a gente recomenda também. Ele colocou o seguinte: olha, eu sei exatamente quais são as pessoas que vão sair no campo de concentração que vão ficar bem e as que não vão ficar bem. Ele percebia as pessoas que tinham propósito e as que não tinham. Mas não é o propósito, né, de estar num campo de concentração, gente. O cara tá lá sabendo que a qualquer momento pode morrer. Propósito sair vivo. Sair vivo. É sair vivo. E as pessoas ali, mesmo naquela dificuldade, todo mundo ajudando umas às outras, né? Então, quando ele via que as pessoas que iam ficar bem eram as pessoas que tinham um propósito de sair vivo e que eram otimistas. Mesmo em toda aquela situação difícil, elas tinham esperança. E aquelas pessimistas que já paravam completamente, se entregavam, eles falavam, essas não vão ficar bem, né? Não tem nem como, não tem nem condições. E aí ele começa a perceber que o sentido da vida, e a obra dele toda roda, né, por esse tema, ele é essencial, o propósito é essencial. E aí, a partir do propósito, da essencialidade disso, nós conseguimos viver melhor, nós conseguimos produzir melhor, nós conseguimos fazer melhor todas as coisas, porque nós temos motivação. O propósito dá motivação, né? Tempos atrás eu escutava aquele
filósofo Luiz Felipe Pondé falando sobre isso, que ele fala assim, propósito. Ter propósito. Vai te ajudar em quê? Que propósito uma pessoa pobre tem? Que precisa pagar as contas, senão não vive. O propósito é pagar as contas. Só que aí ele faz uma crítica disso, mas eu penso assim, o propósito não é só de pagar as contas. A pessoa pobre, que está ali numa dificuldade muito grande, ela pode sim ter o propósito de melhorar, né? Se não financeiramente, mas ela percebe-se uma pessoa, eu sou um pobre meio orgulhoso, eu preciso melhorar isso, eu tenho tal outro defeito, sou impaciente, eu vou buscar ser mais paciente. São propósitos diversos e que ajudam, né? Então, o propósito faz a pessoa viver mais, faz a pessoa viver melhor, porque ela passa a se relacionar melhor com outras pessoas, né? Eu falo sempre para meus pacientes a agenda, né? Sim, Você acordar, você não tem nada para fazer? Tem que ter um método, né? Você tem que ter uma agenda. Uma agenda. A agenda ajuda, inclusive, a memória nas doenças. Sim. De problemas de memória que temos, né, depois dos 50, 60 anos. A agenda te orienta, te lá. ajuda. Tá me animando, não, eu tô 47, tô chegando lá. E eu. Mas a agenda, você, né, 10 horas eu vou fazer uma atividade física. Meio-dia eu vou almoçar. Tô bom que eu faço isso, eu tenho isso. À tarde vou fazer uma leitura. Eu tenho minha agenda completa durante o dia. Eu mesmo na pandemia eu tinha agenda, eu tinha uma live, eu tinha uma leitura. Na pandemia, se você não tivesse também. Foi um momento crítico. Você vê que toda a população ficou dentro de casa sem ter o que fazer. Então, o ser humano não pode viver assim. De maneira nenhuma. Então, o objetivo, a agenda, aquele compromisso é o que te puxa para a vida. Imagina você amanhecer, eu vejo as pessoas aí doidas por férias, mas eu não sei se você é assim. 7 dias de férias para mim já é muito. Quer dizer, eu nunca tirei uma férias de mais de 15 dias. Então, eu tenho sempre o compromisso e o objetivo na vida, porque a gente tem que estar aqui com objetivo e com propósito. Sim, verdade. A Terra não é um local para brincar, para passear, para ir para praia. Também pode, né? Também pode. Podemos, mas não é o objetivo. Certamente Deus não te colocou aqui para isso, né? Para você ir à praia, para você... Deus botou aqui para você evoluir, para você ter as suas funções. Então, buscar essa agenda e esse propósito dá sentido na sua vida, né? Bastante. Lógico, você não pode se tumultuar com excesso de trabalho, não. com excesso de funções, mas você precisa se orientar. Você tem sua agenda, você tem o grupo espírita que você vai pregar, entendeu? Você tem as pessoas que te procuram para você ajudar. Então, a gente precisa desse propósito. Viver sem propósito realmente nos deixa a deriva. Né? A deriva. Você fez a pergunta rapidinho sobre questão de férias, né? Eu lembro quando eu trabalhava no comércio, há muitos anos atrás, antes de eu fazer a formação dos canais, foi muitos anos mesmo. Eu novinho, eu trabalhava no comércio, ficava esperando chegar o verão, chegar as férias. Esse ano as férias vai sair no verão, vai ser bom. A pessoa só vive pensando nas férias. Aí eu ficava nas férias, mas depois chegava na semana última. Às vezes tinha casos que até na metade eu já estava doido para voltar ao trabalho. Porque não tinha objetivo nenhum. Eu acordava para não fazer nada. Para ir no mar, voltar, chupar picolé. Eu ficava igual um amigo do meu pai, que aposentou. Meu pai me contando, tá engraçado. Meu amigo fulano aposentou, aí acordava cedo todo dia. Aí um dia eu perguntei por que ele acordava cedo todo dia. Ele para ficar mais tempo sem fazer nada. E falou isso? É isso também, né? Olha só que coisa doida. A gente não pode ficar na ociosidade toda. Ter uma vida assim. Eu não me vejo aposentado. Eu também não me vejo, não. Eu tenho limitações físicas de doença, mas eu não me vejo aposentado. Eu me vejo trabalhando, produzindo, fazendo valer a pena minha existência, que eu sei que já não vai ser muito longa e a gente tem que estar aqui. Deus, eu falar. Eu não estou aqui para ir para a praia. As pessoas me pegam, vai pra praia. Eu não tenho esse objetivo. Sempre tive o objetivo de fazer essa produção. Então, o objetivo... Você também pode ir à praia fazer uma leve higiene mental também, né? Tem que... outra nada coisa demais, que você gosta. Até ir na praia é uma programação, mas não de ficar à deriva sem a gente fazer. Então, o propósito, a gente concorda que é uma coisa muito importante. Muito importante. Para a vida e para a espiritualidade. Leonardo, e o perdão influencia a saúde emocional e física? Isso aí influencia bastante. Muita coisa. Imagina a pessoa com raiva de alguém.
Imagina você com raiva de alguém, o que isso não produz no seu organismo? Segundo pesquisas da Universidade de Yale, 8 minutos de raiva provocam dias de sintomas no organismo, que quanto mais estresse você tiver, quanto mais raiva você buscar, aquilo vai baixando a imunidade e leva para onde? Doença. Vai levar para doença. É tão pior, olha a pesquisa o que diz. É pior do que, é tão grave, não é pior, é tão grave quanto uma obesidade, uma diabetes. Você ficar com raiva, manter Guardar esse o rancor, sentimento, né? guardar o rancor. Ficar com ressentimento, ficar sentindo de novo aquele mal-estar. Então, o perdão, quando se dá o perdão, né, é um gesto não só moral, mas é um gesto de saúde também. Não é só moral, né? A questão da espiritualidade, você falou, Paulo, que a espiritualidade antes era vista só como algo filosófico, né? Uma abstração. Ninguém sabia o que comandava. As pesquisas hoje já mostram o fisiológico, né? Como essas de Yale, como Sociedade Brasileira de Cardiologia, Universidade de Duke, Harvard, a USP aqui no Brasil. Quer dizer, olha quantas universidades eu estou citando. Quantos estudos acadêmicos que há sobre isso hoje? Estudos específicos. Específicos mesmo, com né, metodologia do Psega, com métodos científicos apropriados, né? Mais de milhões de pessoas pesquisadas. Então, se confirmando muita coisa. Então, você dá o perdão a alguém, além de ser um gesto espiritual belíssimo, né? Bíblico. Que Jesus falou para perdoar, né? Tá lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, depois da oração, ele fala, né? Que se vós não perdoardes as ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Eu entendo essa questão do Pai Celestial não nos perdoar, o meu entendimento, minha opinião, como a nossa consciência não fica em paz, né? Então, como que a gente pode até aceitar algum perdão? Isso não perdoa, também não merece perdão. Você não perdoou. E a gente peca tanto. Imagina, se a gente não for perdoado por Deus. Pois é, não perdoou. Chegar lá, Deus só punir a gente. Vai falar, ó, melhor voltar, hein? Melhor voltar pra lá. Então, perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado. Então, assim, é difícil. É uma coisa difícil? É difícil. Quantos pacientes já devem ter ouvido com os problemas de família que falam da dificuldade? Que guardam mágoas, que não consegue, por mais que você oriente, toda essa questão da espiritualidade, perdoar, e eles não conseguem sair dessa. Brigas familiares, filho que não fala com o pai. Eu falei de estresse, diabetes, de obesidade, mas além dos problemas cardíacos, quantas depressões vem por conta disso? A pessoa ficar ruminando aquilo. Saúde mental, né? Saúde mental. Que é bastante afetada. Muita coisa. Né? Saúde mental, a ansiedade, a pessoa se deprime, a pessoa fica ansiosa, pensando, se eu encontrar fulano. A gente sabe disso. Né? Se eu encontrar fulano na rua, fulano me fez mal. Né? É complicado. São pessoas depressivas, são pessoas que têm doenças clínicas. Até que ponto essas alterações não são causadas por esse sentimento de rancor, de mágoa, né? E é difícil a gente se controlar, né? Eu, por exemplo, vi um desafeto gratuito meu no último dia do ano passado, no supermercado. A minha esposa ficou até assim, né? Um pouco preocupada. Passo pelo cara e ele é indiferente, eu também. Não é uma coisa bacana, né? Não é fácil. Perdoar não é fácil. Aí o cara passou do meu lado, não me cumprimentou, falou nada. Eu também não. Na hora que eu tava colocando o carrinho já pra ir embora do mercado, ele dá um sinal pra mim de legal. Eu falei, seu hipócrita, você não fala comigo não, rapaz, você fica quieto no seu lugar. Você falou? Que tipo de emoção que eu tive? A raiva veio. Eu falei, eu não me aguentei. Tava guardado. E ele falou o quê? Aí ele ficou rindo cinicamente. Sorriso, deu pra ver na cara dele que era assim. E aí a minha esposa falou, é melhor você ignorar. Não estava ignorando, ignorasse, pelo menos você não colocaria esse sentimento, porque você não estava falando sobre ele, você são não sentimentos que não estão resolvidos. Quer dizer, uma coisa que eu preciso aí eu pensei, eu vou trabalhar em mim isso, e acabou. Aí depois, em outro momento, passei por ele na rua assim, ele fingiu que não me viu e
tudo bem, eu não fiquei mais com raiva. Aí eu falei, então sinal que eu tô conseguindo trabalhar esse processo. E um dia, quem sabe, perdoá-lo, né? Não vou ser sincero aqui, não vou ser hipócrita. Não perdoei o cara aqui. De maneira nenhuma. Perdoar de coração. Não Tem adianta que ser de perguntar, coração. né? Porque se você não perdoa de coração, Não aquilo adianta afeta a nada. sua saúde, né? Você começa a ter pensamento negativo, alterações, né? Hormonais, exatamente. alterações do corpo. Imagina as alterações que eu tive quando eu me alterei falando lá. Te fez mal, né? Bem não fez, A né? sua saúde te fez mal. Logo eu me distanciei daquilo que, né, era final de ano, eu ia com a minha esposa, com os enteados, fazia ceia, né? Então, depois aquilo foi passando naquele dia. E hoje, graças a Deus, também eu tô, né, mais tranquilo. E É vamos tanto embora. difícil como é o primeiro mandamento de Deus, né? Hã? De Jesus, né? Amar a Deus sobre Amar a todas Deus as sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí A é gente tem que tão fazer. importante como ele botou o primeiro mandamento, mas a gente sabe que não é fácil perdoar, Porque né? se a gente ama a Deus, a gente vai amar o próximo por amor a Deus. Né? Deus criou a todos. É filho dele, né? Então, todos nós precisamos amar. Mas que é difícil, Mas vem muitas complicações clínicas, né? Cardíaca. Quantas pessoas já infartaram após uma discussão, após uma falência, ou após uma separação? Então, é provado, né? Câncer até que a gente não tem, assim, como provar, né? Sim. Que o paciente teve aquele câncer de intestino, aquele câncer de por próstata. conta de uma mágoa. Né? Uma mágoa. Mas tem a baixa da imunidade, né? Sim, Que alteração, nós já falamos aqui no início, né? Alteração de cortisol, de imunidade, tudo afeta bastante. Verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Encheu de pergunta hoje. Tá bom. Aí essa aqui já quase que acompanha a outra. Raiva e ressentimento. Pode adoecer o corpo? Já falamos, né? Acompanha bastante. Uma pergunta tá colada na outra. Colada na outra, bastante. Com certeza o ressentimento, a mágoa, né? Afeta Tem muito. gente que a depressão ela pode vir sem causa nenhuma, mas pode ter um fator externo. Né? Quantos casos a gente vê em consultório aí de pessoas que guardam aquela mágoa pro resto da vida? Você usa antidepressivos, associações de medicamento e nada tira a depressão daquela pessoa. Aí eu entro com a questão do espiritismo, da reencarnação. Tem coisas que a gente vai falar assim, tem causa. A psicanálise vai buscar no inconsciente as causas. Muitas vezes ver se tem algo que está ali, se fosse algum momento mais atual, se fosse de um momento mais da infância, qualquer coisa, e muitas vezes não se encontra. Aí eu parto para as orientações espirituais que dizem que de uma vida passada, de vidas passadas, a pessoa guarda uma culpa. Né? Tem uma matriz de culpa naquela alma ali. E aquela alma não se saiu, não conseguiu sair daquilo ali. E aí ela nasce a pessoa depressiva, ela nasce depressiva. Porque ela vem carregando da alma dela. Né? É o que você falou no início, está além do corpo físico, né? Não é uma coisa orgânica. E como que ela vai rever isso na sua próxima encarnação? Ela precisa, a gente estava falando de perdão antes, ela vai precisar passar por etapas, né? Passar por etapas e principalmente passar por essas etapas para ela se dar um perdão que é mais importante que perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. E essa é a questão. O auto-perdão. A cura da alma, né? O auto-perdão. O auto-perdão é muito difícil, porque geralmente quando uma pessoa está se sentindo culpada de algo, ela sempre se coloca para baixo. Né? Ela não se eleva. Ela fica sempre se diminuindo, né? Dizendo que ela não é capaz de superar aquilo e que aí entra baixa autoestima, né? A autoestima fica baixa, como que ela vai superar isso? Só mesmo se auto-perdoando. Muitas vezes a medicina quer explicar através dos neurotransmissores. Sim, que afeta. Serotonina, e a gente faz uso de medicamentos em dose alta. A gente não consegue reverter aquela depressão, né? Que a causa não é o corpo, né? Pode estar no espírito. Tem que usar as medicações, né? Ninguém aqui vai falar, né? Pelo amor de Deus. Não vai usar medicamento. Vai se usar medicamento, vai se fazer psicoterapia.
análise, mas também procure dentro da sua fé, como o doutor Paulo Marcelo falou cedo, procure dentro da sua fé o seu tempo. Se não tem fé, no sentido de ser uma pessoa que não acredita em Deus, tenha fé em si mesmo, né? Passe uma visão, passe a ter uma visão de vida diferente, né? Importante a gente ter na cabeça da ciência completa, plena, né? Da Uhum. ciência está abaixo de Deus, né? É. Ciência está abaixo da espiritualidade. Apóstolo Ou Paulo, andando junto, né? apóstolo Paulo que você gosta muito fala, né? Como é que é? A ciência enche, o amor edifica. Então, se o cientista, um médico, um analista não se colocar na humildade que ele não pode tudo, A gente fica tem que complicado curar acreditar, realmente. a gente tem que acreditar a fundo na ciência, Sim, com né? certeza. A evolução da sociedade, da medicina, tudo fala a favor da evolução da ciência, né? A gente não pode contestar. Nenhum religioso pode contestar a ciência, nem a ciência pode contestar um Apesar de religioso. muitos contestarem. As coisas precisam andar junto. Então não adianta a gente, algumas religiões chegarem e mandar largar aquele óculos, largar aquele medicamento, né? Quanto a Sim. gente vê aí nas redes sociais, sou com leucemia, tá aqui, rasga esse É, diagnóstico. Isso não existe, né? A é. gente tem que saber que a ciência anda junto Isso é um crime, né? com isso. É um crime, né? Se contestar a ciência é um crime, né? Então, a espiritualidade tem que andar junto com a ciência. Porque não são coisas isoladas, são coisas que caminham junto. E alguns setores não compreendem isso. Verdade. Até o próprio mundo acadêmico médico não compreende isso. Que as coisas precisam andar junto. Então, não dá para contestar a ciência. Qualquer atitude contra a ciência, contra os medicamentos, são atitudes erradas, né? A Sim. espiritualidade ela tem que acreditar na ciência. E a ciência acreditar que existem coisas espirituais além da ciência. Então, só essa terapia plena é que pode trazer o indivíduo a ter uma longevidade realmente de valor, né? A gente não pode passar por cima dessas coisas. Essas coisas não. Práticas meditativas reduzem o estresse e inflamação? Comprovado aí com diversos estudos e pesquisas. Reduz bastante. Muito mesmo. Porque mexe até com umas pesquisas com os monges budistas tibetanos, né? Mexe com a parte do lobo frontal aqui, né? E Pré-frontal, não? pré-frontal, né? O quase pré-frontal, que tem as nossas tomadas de decisões, né? Nossos raciocínios, as questões intuitivas ali. E aquilo acalma, faz com que aquelas vibrações, né? São os movimentos ali de ondas, né? Eletromagnéticas que acabam ficando mais harmonizados, equilibrados. Né? E hoje é muito falado da mindfulness, né? Que é meditação, né? Guiada, meditação. A pessoa foca, né? Em um estágio, né? Rapidamente, né? Para quem desejar fazer, não precisa de muita coisa. Sentar-se numa cadeira, ficar ereto, né? Se concentrar, por exemplo, na própria respiração, ou se concentrar num ponto, numa parede, passar ali, né, um tempo, estipula uns 5 minutos, depois aumenta uns 10 minutos, fazer isso aí que vai reduzindo muitas coisas, né, dentro do corpo, uma inflamação, estresse, Organizando as ideias, né? organiza a ideia, clareia, né, até a pessoa vai estar respirando melhor, vai estar oxigenando mais o Que a gente cérebro, vai no automático, né? tudo isso, Tem muito gente que bom. vive no automático, A acorda, vai maioria, a trabalhar, maioria, não nós. para para pensar. Então, a gente na mundo acadêmico também, da medicina, a gente é muito cético em relação a isso. Eu, quando eu era acadêmico, não acreditava em nada disso. Massagem, yoga, nada disso. Hoje não. Hoje a nossa percepção é que a gente precisa de um tempo para refletir, um tempo para tempo nosso, né? Porque a gente às vezes respira de forma Totalmente louca, né? Isso equivocado. atrapalha toda a dinâmica do organismo, né? O professor de yoga um dia me falou o seguinte: observa recém-nascido respirando.
tenta respirar igual. Essa é a respiração real. Essa é a respiração que nós desaprendemos. Só que, né, na época isso era só por questão empírica, né? Hoje é uma questão realmente científica, né? Não é só empiria, né? Científico, é. É uma empiria testada, né? Acho que é a busca do eu mesmo, né? Quando Sim, você se concentra, né? Acordar, sair correndo. Às vezes as pessoas acordam e saem correndo. Parar, você respirar, você tomar um café, ter seu tempo para refletir, o que que você vai fazer durante o dia. exatamente. Isso é muito importante. E as pessoas hoje, bem que na pandemia deu essa segurada, né? E foi uma época que as pessoas refletiram, né? Eu só espero que não tenhamos outra, né? Mas já tem aí um vírus surgindo na Índia, né? Soube já não. Eu já soube. 80% vai óbito. Então, É. não está difícil Esqueci o acontecer isso nome de do novo. vírus, mas já pesquisei. Sim. Não está difícil acontecer de novo isso, não. Na humanidade. Mas foi um momento de reflexão, né? Você ficava dentro de casa, né? É. Porque ninguém acreditava, né? Alguém acreditava em pandemia antes de ter uma pandemia. Hã? Sabia isso da pandemia lá de trás, né? Como a gripe espanhola e tal, Ninguém mas acreditava, ninguém viveu isso, ninguém né? viveu aquilo. De não poder sair de casa, de usar máscara, né? Nós vivemos Mas isso. foi um momento de reflexão que a humanidade deveria refletir bastante. Né? Que muitas coisas a gente pensava que não acabava, poderia estar acabou de um dia para o outro. Será que uma nova pandemia poderia, de repente, brecar algumas guerras no mundo? Sim, com certeza. Sei lá. Deus toma as atitudes, né? É, Pode às vir. vezes os meios não são muito bons para nós, né? É, mas a Tem gente que ver que precisa, de né? todo mal sai um bem, né? A gente precisa, né? O ser humano O precisa, ser né? humano precisa. Tendo a sua arrogância, entender que tem os seus limites. Nossa. Você vê, falando aqui, saindo um pouco até dos movimentos de Sim, Deus da natureza, né? Deus é a natureza. Havia as sim. nevascas americanas na Rússia hoje. Ah, sim, sim. De você não poder tramitar na rua. Sim, tem um professor de filosofia que mora na Alemanha, ele postou no stories dele no Instagram também na Alemanha, muita neve. Né? As escolas não ficaram com aulas presenciais, só online, e os ônibus pararam de funcionar. Não tinha como. Os carros tomados pela neve. Se mudar. E se tiver a nova era do gelo aí, quem sabe? É. Ninguém pode. Nós não estamos livres. O ser humano está muito aquém da. Ao invés de um aquecimento global, você tem um Ah, resfriamento global. e aí? Então a gente não está livre dessas Muda a alterações. vida Né? muda a nossa vida toda, acontecendo algo assim. Completamente. É um momento de refletir, né? De mudar. O ser humano está numa. Falar em guerra, guerra para tudo quanto é canto, né? Do mundo hoje. São 23 ou 24 países em guerra. Vamos ver uma tomada aí para mudar. Mas vamos continuar nosso tema, Leonardo. Vamos lá. Tá cansado, não? Não? Quer um pouquinho d'água? Tranquilo aqui. Como é que abre essa água aqui? Aguinha. Essa garrafa não quer abrir. Abriu. Abriu. Consegui abrir? É impossível se eu não conseguir. Tem um cafezinho também, né? Aguinha por enquanto. Café esse horário não bebo. Não. Olhar a garganta. Estamos aí caminhando, né? Final já? Não. Temos o nosso tempinho ainda. Espiritualidade pode proteger contra depressão e declínio cognitivo? Pode, pode. Pode sim. Espiritualidade, primeiro, é a questão do propósito que nós falamos lá. Protege bastante. Porque a pessoa fica com um propósito, ela não vai pensar no passado, vai pensar no propósito a se fazer. Não só no futuro, né? Também vai gerar ansiedade. A questão do propósito, a gente tem que ter a consciência de que, eu tenho um propósito. Tenho um propósito de viver com uma estabilidade financeira, vamos colocar, para uma aposentadoria e poder ficar tranquilo lá na frente. A questão é, como o Dr. Marcelo falou, ter uma agenda e também ter todo o processo do investimento, nesse exemplo que eu estou dando, né? Bem material até, né? Para que isso vá no futuro te dando, né, a possibilidade, a partir do agora. Tem aquela ansiedade, está planejando tudo hoje.
não tá pensando lá no futuro, eu vou ter uma vida tranquila. Você pensa, pode pensar, mas e aí? Se eu não agir, se eu não fizer agora, não vai ter condições. Então, isso dá motivação, isso faz com que a depressão possa não vir. E com a pessoa deprimida, que ela começa a fazer pequenos esforços, eu lembro de um corte que eu vi no Instagram do Dr. Alexander Moreira Almeida, um psiquiatra. Ele também fala muito sobre espiritualidade, escreve. E ele colocou o seguinte: não adianta a pessoa depressiva, eu coloco isso para os meus analisantes, não adianta a pessoa depressiva, ela tá tomando medicamento e ela tá fazendo a sua análise ou sua psicoterapia, sua terapia, qualquer outra abordagem psicológica, e a pessoa não fazer um mínimo de esforço para sair do lugar que está. Aí tem gente que fala assim, para mim, né? Pacientes meus que falam, mas eu não consigo, doutor, ir na frente da minha casa, por exemplo. É a depressão mesmo bem profunda. E aí eu falo, o que você, antes você tinha prazer em fazer? Ah, eu gosto de molhar uma plantinha. Molha as plantas. Ah, mas eu tenho muita planta. Olha as que você Fazer o que puder. gosta, né? Faça o que gosta, faça pouco, mas faça. Ah, eu gosto de um animalzinho de estimação. Brinque com ele, né? Se divirta ali. Os animais são coterapeutas, né? Então, tanto que a doutora Nisa da Silveira, ela deixou muitos gatos, cachorrinhos com os pacientes, ela inovou, né? Na época dela, né? E infelizmente depois mataram todos os animais, mas os pacientes estavam bem, estavam ficando melhores. Então isso ajuda. Quanto à questão de depressão e Declínio cognitivo, declínio memória. cognitivo. O declínio cognitivo, obviamente que a espiritualidade vai ajudar, né? Lembra quando a gente estava falando das questões de a pessoa sair da igreja, fazer todo um processo ali? São 3 coisas importantes para que o declínio cognitivo não venha a se dar. Aprender, tem até uma expressão em inglês que é o... Aprender coisas novas, né? Né, coisas novas, né? Uma expressão em inglês que diz long life learning, né? Aprendizagem contínua, né? Uma tradução livre aqui. A plasticidade do cérebro, né? O Exatamente. cérebro precisa de estímulo. Aprender é uma coisa, convivência, mas conviver com quem? Conviver com pessoas boas, né? Você também, na espiritualidade, você vai se sentar à mesa, vai fazer um momento de comensalidade. Poxa, Momentos um agradáveis. momento agradável com Isso pessoas ajuda, né? agradáveis, isso ajuda bastante a aprender, primeiro ponto. Conviver, segundo ponto. E fazer uma rede social, mas não é rede social do celular, não. A rede social na vida Pode mesmo. ser também, mas... Não, pode ser, mas na vida, né? Porque a rede Aumentar as social, conexões, né? a conexão, isso aí, obrigado, a palavra é aumentar essas conexões, porque Conexões a sociais, conexão via celular fica muito fria, né? virtual, né? O virtual é muito fria, não tem calor humano ali, é muito difícil. E fora as brigas que a pessoa tá num grupo, imagina, brigando ali. Mentira, né? Hoje você vê que Muita coisa. pode botar um rosto de um artista, né? Na inteligência artificial. Não é verdadeiro, não é você que tá ali, né? A dona Maria tá pedindo ajuda financeira lá e não é a dona Maria, é um golpista. Então isso também afeta a realidade, a conexão com a vida real é outra coisa, gente. A importância... Aí o declínio cognitivo não vem, porque seu cérebro está sempre presente. E bom, tem mesmo nesse seu livro aqui. Aqui, já vamos propagar, ó. Eu propagando um guia, né? Completo sobre a demência. Do Dr. Paulo Marcelo. O que você fala ali? Tem uma parte aí que você fala sobre o declínio cognitivo, que você fala das questões de que... Olha a importância do estudo, gente. E a espiritualidade leva, né? Também a gente a buscar estar estudando. A baixa escolaridade também traz declínio cognitivo, né? Porque não faz as conexões neurais, né? Então, ir a um teatro... É mais comum, né? Você ter uma demência, se você tiver um déficit, um analfabeto. Analfabeto tem mais chance de ter demência de Alzheimer do que... Uma pessoa que tem um estudo, ela que gosta de marcha, ela conversa no teatro, ela assiste um filme, ela debate, ela tá vendo uma questão política, ela conversa sobre aquilo.
Agora, uma pessoa sem instrução, né? Não que ela não... Tem pessoas sem instrução que conseguem, né? Sim. São desenvoltas, né? Se desenvolve. Mas a maioria acaba ficando muito naquele mundinho fechado dela. E não amplia seus Limita, né? horizontes. Aí não Ela fica expande, limitada. diminui neurônio, diminui neurotransmissores. E Eu aí, lembro um dia que eu estava num ponto de ônibus, aguardando o coletivo, muito tempo atrás, tinha uma senhora que ela falou assim, pra uma menina que estava aguardando, né? Era uma adolescente, aí a senhora falou assim, minha filha, a adolescente estava com uniforme escolar, né? Ela falou assim, minha filha, estude mesmo, porque hoje eu estou muito feliz. Aí a adolescente ficou sem entender, né? Por que ela tá feliz? Aí ela falou, por quê? Eu fui alfabetizado agora há pouco tempo, com mais de 70 anos de idade. E hoje eu não preciso pedir a ajuda sua ou do moço ali para ler qual é o ônibus que está onde? vindo. Porque se muda a cor, eu ficava perdido, né? Eu ia pela cor. Só que a empresa muda. E aí? É. Uma outra cor. Ela ficava sem saber. E aí ela alfabetizada, ela pôde ler. Olha, né? Novas conexões neurais foram sendo feitas ali. E a felicidade dela, né? Importantíssimo. De estar presente. Então, sim, é o declínio cognitivo e a espiritualidade E, ajuda, sim, a reduzir. e você acreditar na espiritualidade é uma coisa que a gente não pode mentir, né? De Depois maneira. de 50 anos, a partir dos 50 anos, nosso programa é saúde ativa 50 a mais. 50 mais. Depois de 50 a mais, a gente tem que começar a pensar tudo que nós fizemos, quanto tempo duraremos na Pô, Terra, eu estou com enf- 47, já faço isso há tempo. enfrentar situações próximas à morte. E a gente tem que começar a definir, né? Não agora, mas desde que nasce, né? A espiritualidade, né? Da nossa existência depois da morte, a Sim. importância de tudo que nós vivemos, né? É, Então, aí entra uma pergunta para quem está assistindo, né? O que você pensa sobre a vida após a morte? como vai ficar seu espírito? Para onde você vai? Tudo que você fez? Cadê as pessoas? Eu pergunto assim, cadê aquelas pessoas que morreram do nosso convívio? Uhum. Aonde elas estão? Hum? Pois é, uma Tá lá na pergunta. foto, lá, todos mortos. Aonde foram aquelas pessoas com a sua história, né? Com a sua vida? Acabou? A gente tem que acreditar não numa vida pós-morte. Acho que é a curiosidade. Hum? Alguém já te respondeu sobre isso? Do que? Sobre isso, quando você faz essa pergunta, Dos que já morreram? é, Dos que já morreram? é da pessoa que você pergunta. Sim, eu sei. Fulano já morreu, mas alguém já te respondeu? Assim, paciente seu, ou amigos? Não. Todo mundo deve ficar pensativo. Dos que morreram ou dos que estão Não, vivos? estão vivos, né? Claro. Não, eu não. Essa pergunta eu não pergunto, não. Ah, tá. Sim, quer dizer que eu Porque estava entendendo que você perguntasse. causaria talvez nelas um. É, porque Não uma pode trazer reflexão. lembrança, né? Trazer lembrança e o medo, né? Você pode piorar a situação de um idoso e perguntar. Eu tinha um paciente de 98 anos. Tem paciente de 100 anos, 105 anos, 98 anos. Então, quando você 105 fala anos. em idosos muito longevos, você não pode prospectar uma vida muito maior. É verdade. Qual a expectativa de vida de um paciente que tem 105 anos? A maioria das O pessoas, a pessoa recorde nem é o devia estar quê? viva, Hã? né? A maioria das pessoas, a pessoa nem devia estar viva, E né? quando você toca nesse assunto, melindra, né? O assunto da morte, né? Ninguém está preparado para a morte. Nós não temos a Nem os cultura de pensar a espíritos, não. morte. Nem nós, os espíritos, estamos tão preparados. Não, pode vir. Vai morrer não, mas pode. Tô Não tentando. falo isso, Tô tentando ficar assim. Pode vir. mas é difícil, né? Porque como a nascença, a morte também é uma transformação, né? É, De plano, né? verdade. Nascer já é traumático, morrer também, né? A questão que você está falando é de dar vai dar um prognóstico, uma perspectiva de vida mais longa, mas pelo menos dar uma qualidade daquela vida que tá ali, tá se findando, e ter uma morte também com dignidade. É a vida Sim. pós-morte. É uma vida pós-morte.
Ela tem que ter espiritualidade para acreditar, né? Com Quem certeza. não acredita em nada? Tem gente que não acredita em nada. Morre ateu, né? Tem gente que não acredita em nada. Tem gente que duvida, como Sócrates falava antigamente, na teologia de Sócrates, ele fala, se eu morrer, mas ele falava isso com calma, né? Se eu morrer e for o fim de tudo, então acabou todo o meu sofrimento. E se eu morrer e não for o fim de tudo, dizia o filósofo Sócrates, pelo menos eu vou saber e vou encontrar a verdade. Então, assim, as duas coisas eram boas. Não ia ficar. As duas coisas eram boas para ele depois da morte. Como integrar espiritualidade ao cuidado em saúde sem impor crenças? Isso aí é importante, né? Quando a gente fala, você falou cedo do das questões de falar com o paciente sobre religião, né? No final, você pergunta qual a sua religião? Igreja e tal. Você não está impondo crença, você está justamente perguntando e incentivando a pessoa a continuar dentro da sua própria crença. Que Você está seria antiético, né? ajudando o tratamento. O tratamento, exatamente. Mas não está Colocando impondo uma filosofia, uma filosofia, uma religião, nada. Está ajudando no sentido da pessoa. A ajuda que a espiritualidade dá a integrar, né? Na verdade, não é ajuda, é a integração disso, da pessoa estar, por exemplo, em um tempo religioso e ela, justamente, nesse tempo religioso, ela ter todo um processo de encontro consigo próprio. E a prática, integrar na clínica isso, né? Colocar isso como um tratamento complementar, explicar, deixar claro para a pessoa se ela, por exemplo, porque o doutor perguntou a minha religião, né? Às vezes nos perguntam, né? Que sentido, né? Tem isso? Por que disso? Eu já ouvi essa resposta. Gil idoso perguntou, e a sua religião? Essa pergunta eu dei a resposta, né? Para complementar seu tratamento, porque isso se te faz bem, você deve continuar. Agora, alguns perguntam a nossa religião. Né? Se me pergunta, eu digo. Se não me pergunta, eu não falo. Não, o idoso perguntou assim, 87 anos. É católica. E existe, né, o preconceito da minoria, né, do espiritismo. Tem sim. Eu falei que era espírito kardecista. Mas o importante é você, não sou eu. Para ajudar no seu tratamento. Vamos lá. Que prática simples o idoso pode adotar no dia a dia? Prática simples? São várias práticas. Como você até comentou, a questão do ter uma agenda. No final da noite, anotar, por exemplo. Meditação. Final da noite, anotar 3 coisas, né? Que realizou no dia, fazer tipo um exame de consciência até, né? 3 coisas, essas 3 coisas, o que fez bem, o que de repente não fez muito bem, o que foi mais ou menos, foi médio, né? O que foi mal e o que se pode melhorar, né? Várias coisas, pode ser uma conversa que se teve com alguém, que se falou alguma coisa que depois a pessoa disse, poxa, falei aquilo, né? Melhor não ter feito. Procurar outra alternativa. Alguma desavença. Exatamente. Pessoas que perderam o contato. Sim, procurar pessoas que perderam o contato, fazer aquilo que eu estava falando da convivência, né? A boa convivência. Pessoa que teve desavença, há muitos casos de desavença nas famílias, né? Bobagem. Com filhos, com netos, com irmãos, com irmãs, pessoas que não conseguem se falar. E ali, muitas vezes, um diálogo, uma compreensão, né? Do que o outro disse, na verdade, o que o outro quer dizer. Porque a gente na psicanálise a gente fala assim, nós temos um ouvido narcísico. Então, quando o outro fala, você me fala uma coisa, eu escuto, mas dentro daquilo que eu estou interpretando, que eu penso sobre mim. Às vezes você está falando até sobre outra pessoa. Não é sobre mim, mas eu coloco sobre mim, no primeiro momento. E quando realmente se fala alguma coisa para mim, eu posso interpretar de uma forma que não foi o que você quis dizer. Por isso o Lacan falava, você sabe o que diz, mas jamais vai saber o que o outro realmente quis dizer. Então a interpretação é importante. Quando se tem interpretação, quando se tem uma abrangência de ponto de vista, e aí entra as questões que nós estamos falando do estudo, da espiritualidade que ajuda nisso, para não dar o declínio cognitivo, estar lidando com artes, leituras e tal. O que acontece? A pessoa começa a ampliar as vistas, né? Quando tem as vistas ampliadas, ela não vai julgar só por um ponto, né? Ela vai julgar por vários pontos.
Então ela vai fazer o que no grego a gente, né, chama de critiquê, né? Ou critiquê, que é a arte de bem julgar, né? Onde vem a palavra crítica. Então é a arte de bem avaliar algo. Não é julgar para fazer julgamento. É para avaliar algo. Então avaliar o que a pessoa falou A e ignorância, às vezes, começar a se ver realmente melhor, a né? A ignorância, às partir vezes daí. leva a esses desentendimentos. A se ver melhor não, a viver melhor. A ignorância também, ignorar, né? Também Sim, leva sim. a essas alterações de Ah, com comportamento, de certeza. Leva relacionamento. bastante. A indiferença. Alguém me falou um dia, mas eu não concordo, que eu acho que isso é muito generalizante, que a indiferença é mágoa guardada. Eu acho que é aí que estava falando, né? A gente tem que ver vários pontos, né? Pode ter aquela indiferença que seja mágoa guardada, e pode ter aquela indiferença que a pessoa realmente Seguiu em já frente. seguiu em frente e já não liga mais para aquilo ali. Aquilo não afeta mais. Então não é uma outra possibilidade, né? Vamos chegando, então, Aí a pergunta. o quê? Tá tranquilo? Estamos chegando aí o momento final, né? Do nosso podcast. Lembrando, nosso podcast Saúde Ativa 50 mais. Curta, né? Dizer igual a minha neta, que tá, ela tem 3 anos, então tem um canal de bolo que ela fala. É. Curta, dê o joinha e compartilhe com a gente. Vai estar no Instagram e no YouTube. Vamos para a última pergunta. Qual a mensagem você deixaria para quem busca envelhecer com mais paz e sentido? A mensagem é de que viva, busque um encontro consigo mesmo, consigo mesma. Faça todas essas ações, se esforce sempre para fazer essas ações que nós colocamos aqui. São dicas valiosíssimas. E entenda que viver, amadurecer, envelhecer são processos naturais. Não existe um anti-envelhecimento, como muitos mercadores de ilusões vendem por aí. Rui Barbosa já dizia: envelhecer é uma arte. Então, que possamos ter fazer do envelhecimento para nós termos uma longevidade como uma arte de nossas vidas. E uma frase que eu li hoje bem interessante: aquele que sabe envelhecer não é a pessoa que teme as tempestades, mas é a pessoa que sabe dançar na chuva. Então, quando algum problema surge, essa pessoa não tem medo de encarar aquele problema. Seja um problema de saúde, seja um problema familiar, seja uma questão espiritual, seja uma questão existencial, a pessoa ela abraça aquilo ali não pensando no problema, mas justamente buscando as soluções. Essa é a mensagem que eu deixo e isso com certeza vai trazer paz. Bem, muito boa a nossa entrevista hoje aqui. Vou deixar aqui os 3 livros, né? E, né? Até falou um guia completo para demência. Saúde Ativa na Terceira Idade, que deu origem ao Saúde Ativa 50 mais. E aqui, Combata a Insônia e Durma Melhor, um livro lançado agora por último. Eu queria agradecer, Leonardo, pela presença. Obrigado mesmo Eu por ter agradeço também. me confiado essa 1 hora aqui de podcast. E que espero que tenha esclarecido na cabeça de muitas pessoas a importância desse podcast hoje. E deixar aberto para você fazer suas considerações finais, aonde você faz o atendimento ao público. Então, primeiro agradecer também, né? Para mim é um prazer, uma oportunidade grande estar aqui, né? Falando de um assunto tão importante e que de muita importância, que desde 2014, sabe disso muito bem, né? O Brasil começou a ser um país velho, né? País do envelhecimento. E estamos caminhando cada vez mais para as pessoas cada vez mais longevas, né? Hoje nós vivemos 34 a 35 anos a mais do que os nossos avós e bisavós viviam. E que nós possamos, então,
ter contribuído, né? Assim espero, com as suas reflexões de vocês. E eu atendo tanto online quanto também presencialmente no espaço Neuropsi, que fica a rua Dr. Luiz Carlos de Barros Viana, loja 2, Parque Imperial. Tem o meu Instagram, né? Só colocar lá Leonardo Paixão Psicanalista, vão me achar, e ali tem algumas postagens que toda semana eu tenho feito. Tanto hoje não tem gravado tanto mais vídeos não, mas mais escrito mesmo, e stories quase todo dia eu coloco alguma coisinha lá. Obrigado, Ana. Obrigado.